De muitas maneiras, é claro, o desafio à hegemonia ocidental é algo muito bem-vindo. Mas, por outro lado, esse desafio só pode avançar se houver uma análise teórica profunda e uma tentativa de mudar as estruturas institucionais através das quais o Ocidente domina. Mas existe um processo, pelo menos aqui, em que a ascensão da República Popular da China, a ascensão dos BRICS e o efeito que isso tem em limitar a capacidade do hegemon de fazer o que quiser. Eu concordo com você. I agree with you. Let me put it this way, that the existence... Deixe-me colocar desta forma. A existência do BRICS faz as pessoas perceberem que uma alternativa é possível. Mas o próprio BRICS não é necessariamente essa alternativa. Veja, eu acho que a ideia de desdolarização, no sentido de mudar o papel do dólar e substituir o dólar por outra moeda, está realmente fora de questão. Na verdade, eu seria contra isso. In fact, I would be opposed to that because Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se e comente. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou fazer pequenas doações usando o link abaixo. Sem mais delongas, vamos ao segundo episódio da série de diálogos Prabhat Patnaik. Hoje estamos discutindo o BRICS Plus como uma alternativa à ordem global atual, centrada na hegemonia ocidental. Professor Patnaik, podemos começar com o senhor. O senhor tem compartilhado opiniões positivas sobre a crescente importância do BRICS. Claro, sabemos que os países do BRICS Plus juntos representam 1/3 do PIB global e 40% da população mundial. Mais de 40 países já manifestaram interesse em aderir ao BRICS Plus. O senhor pode compartilhar suas opiniões sobre se vê o BRICS como uma alternativa à ordem político-econômica global centrada no Ocidente. Ok, deixe-me deixar minha opinião sobre isso muito clara e direta, para que possamos entrar nas nuances da conversa. Para mim, isso representa uma das grandes mudanças da minha vida, dos tempos modernos em nossa sociedade. Eu sou um produto. Toda a minha vida foi vivida, desde que nasci no início da Segunda Guerra Mundial, sob a hegemonia dos Estados Unidos em muitos níveis. Uma hegemonia que não poderia ser, e não foi, desafiada de forma fundamental, economicamente falando. Sim, a União Soviética tinha armas, e sim, a União Soviética representava um desafio político sério e complicado. Mas quando se tratava da base econômica do sistema global, os Estados Unidos prevaleciam. The global system, the United States prevailed, it knew that it prevailed. Ela sabia que prevalecia, e o resto do mundo, reconhecendo isso, explicitamente ou não, teve que admitir, na prática, o que acabei de dizer. Era uma posição dominante. E foi a partir dessa posição de domínio, e para mantê-la, que os Estados Unidos, sob o comando do Sr. Nixon e do Sr. Kissinger, deixaram de agir como se a República Popular da China não existisse, foram até lá, encontraram Mao e abriram, na linguagem que um hegemon usa, a China para o resto do mundo. Não previam, não esperavam que a China pudesse ou conseguiria se desenvolver economicamente de forma semelhante, e especialmente na velocidade histórica com que de fato se desenvolveu. E esse mal-entendido, esse erro de cálculo, no início deste século em que vivemos, provou ser uma mudança de jogo completa e total. Ou seja, na justaposição de nações em um mundo composto por Estados-nação. Não estou aqui falando sobre a estrutura econômica subjacente. E com isso quero dizer, no meu entendimento da obra de Marx, a noção de que a forma como você organiza a produção em uma sociedade
é pela justaposição de empregador e empregado dentro do quadro de mercado, do qual você então gera exploração, apropriação do excedente, sua distribuição e uma sociedade construída com base nessa organização. Isso ainda não foi, no meu julgamento, de forma alguma fundamentalmente desafiado, nem pela República Popular da China, nem pelo BRICS como coletivo. And not by the BRICS as a collective. What they have challenged is the economic... O que eles desafiaram foi a dominância econômica do Ocidente, dos Estados Unidos, mas também do G7, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Isso acabou. Não acho que veremos isso novamente. E isso marca o declínio da Europa e do desdobramento americano da Europa. Isso é histórico. E terá desdobramentos de formas que ainda nem começamos a compreender, porque não vimos ou ainda não sabemos o que estamos vendo. Mas quanto à fundamentalidade disso, com a ressalva de que a estrutura empregador-empregado, que é o que entendo ser o núcleo do capitalismo, ainda precisa ser desafiada. E se, e como, os BRICS farão isso, é neste momento, na minha opinião, uma questão em aberto. is at this point, in my view, an open question. What I gather from you is that O que entendo do que você disse é que os BRICS representam claramente o declínio do poder hegemônico dos Estados, enquanto ao mesmo tempo ainda não vimos uma reestruturação fundamental da produção em particular, mas também, em grande medida, da distribuição. Professor Patnaik, se o senhor puder continuar a partir daqui e também acrescentar suas considerações iniciais sobre como está enxergando o surgimento das nações BRICS Plus. emergence of BRICS Plus nations. Well, I agree with Professor Wolf that BRICS Bem, concordo com o professor Wolff que os BRICS representam uma mudança real e decisiva no que diz respeito às relações de poder internacionais. Mas, por outro lado, veja, as relações de poder internacionais são exercidas, ou têm sido exercidas, pelas potências ocidentais por meio de um conjunto de instituições, de práticas, de fundamentos teóricos dessas instituições e assim por diante. Em outras palavras, trata-se de uma certa visão de como a economia internacional deve ser conduzida. Concordo com o professor Wolff que a relação entre empregador e empregado é algo que não foi questionado. A maioria dos países dos BRICS, de qualquer forma, são realmente países capitalistas, incluindo a Rússia e assim por diante. Including Russia and so on. But on the other hand, I believe they Por outro lado, acredito que eles não desafiaram as percepções básicas que fundamentam as instituições dominadas pelo Ocidente. Por exemplo, se você observar a cúpula de Kazan, o máximo que fizeram ao criticar as instituições ocidentais foi apontar a falta de representação do Sul global, ou do Terceiro Mundo, nos processos de tomada de decisão dessas instituições. Não se trata apenas da falta de representação, mas do entendimento teórico fundamental sobre como a economia global deve ser conduzida que orienta essas instituições globais. Mas o BRICS não fez nenhuma crítica a isso. Em outras palavras, a crítica do BRICS às atuais relações de poder internacionais é algo que realmente precisa ser desenvolvida. De certa forma, é claro, isso é um desenvolvimento muito positivo, porque, por exemplo, ele se opõe às sanções econômicas unilaterais que não têm a aprovação das Nações Unidas. E essas sanções econômicas têm sido usadas pelas potências ocidentais contra todo tipo de país recalcitrante, incluindo até mesmo a China, congelando seus ativos em moeda estrangeira. Vimos isso acontecer há muito tempo com relação ao Irã. Isso está acontecendo agora com relação à Rússia, e é um ato de banditismo internacional, porque afinal vai contra todas as regras do jogo, inclusive as regras capitalistas do jogo. Portanto, a questão é que na medida em que o BRICS se opõe a isso, e os países do BRICS estão dispostos a enfrentar essas sanções, isso realmente encorajaria outros países que estão tentando romper com a hegemonia imperialista a fazerem o mesmo. Eles não estariam em uma situação tão difícil se fosse o caso de que um agrupamento tão grande de países como o BRICS estivesse disposto a não impor sanções contra eles. Portanto, de muitas maneiras,
É claro que o desafio à hegemonia ocidental é muito bem-vindo. Mas, por outro lado, esse desafio só pode avançar se houver uma análise teórica profunda e uma tentativa de mudar as estruturas institucionais através das quais o Ocidente domina. Assim, estamos atualmente numa situação muito peculiar onde alguns passos estão sendo dados, o que é positivo, mas, por outro lado, nada muito decisivo ainda está sendo tentado. Nothing very decisive is yet being attempted. Professor Wolff. Yes, again, I agree enormously. Sim, novamente, concordo enormemente. Eu levaria a discussão na seguinte direção, se me permite. Se não houver um desafio, no sentido, se entendi corretamente o professor Patnaik, se não houver um desafio fundamental, a relação entre empregador e empregado, ao que para mim é a estrutura de classe central do capitalismo, então não é tão surpreendente que no sistema político você também tem a tomada de decisões feita por um grupo muito pequeno de pessoas no topo dessas sociedades, frequentemente envolvendo riscos sociais imensos para a massa da população, incluindo morrer por bombardeios, guerras e tudo mais. E ainda assim, esse é o pressuposto do sistema internacional. E o BRICS não parece mudar isso tanto assim. O que muda é quem desempenha o papel. O desejo de inclusão é a declaração das elites dos países do BRICS de que não querem mais ser subordinadas ao Ocidente. E eu concordo. Isso é um passo enorme, que é marcante de várias maneiras que ainda não vimos. Mas vejo uma ligação aí. Se você não desafia a organização da produção, um pequeno grupo de pessoas, o conselho de administração, se for uma corporação, o dono da empresa, a pessoa que a fundou, isso realmente não faz diferença. Um pequeno grupo de pessoas toma as decisões sobre o que produzir, como produzir, onde produzir e o que fazer com o resultado. Decisões das quais a maioria das pessoas que precisa ajudar na produção acaba sendo excluída. E então você replica isso no sistema político, inclusive no sistema internacional. Eles se reforçam mutuamente nesse nível de teoria básica, na orientação fundamental a qual o professor Patnaik se referiu. E eu acho que isso está correto. Minha esperança é que a enormidade da mudança nos BRICS encoraje aqueles que estão envolvidos, ao verem o que pode ser mudado, e que talvez pensassem que não poderia, para que agora sigam em frente e sejam ambiciosos em relação ao que mais precisa ser mudado, para romper finalmente, não apenas com a hegemonia de um, mas com a hegemonia de qualquer um. Professor Patnaik, if you could respond. Professor Patnaik, se o senhor puder responder a isso. Mas só para eu acrescentar uma pergunta, talvez seguindo seu argumento de que o BRICS Plus não consegue oferecer nenhuma alternativa teórica, nenhuma alternativa à dominação das potências ocidentais. Aqui estou pensando, por exemplo, no FMI e no Banco Mundial. Se pensarmos no poder das instituições atualmente, pode-se argumentar que houve tentativas, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, por exemplo, ou o novo Banco de Desenvolvimento dentro do BRICS. Sua crítica está ligada ao fato de que eles são apenas menos poderosos. Digamos que seus ativos sejam da ordem de 50 bilhões de dólares e 26 bilhões para o UIB e o NDB, respectivamente, em comparação com o FMI e o Banco Mundial, que tem cerca de 900 bilhões e o 360 bilhões. Which should have about 900 billion and 360 billion. So everyone agrees that these institutions. Então todos concordam que essas instituições são menores. Mas a crítica é apenas ao fato de serem menores, ou é porque ainda emprestam em dólares, ou porque não conseguiram abordar principalmente a questão do desequilíbrio global. Você pode elaborar mais sobre o que poderia ter sido uma alternativa melhor em termos de finanças, por exemplo? Deixe-me colocar desta forma. Temos o Banco Mundial, e a resposta dos BRICS ao Banco Mundial é criar um banco alternativo. Temos instituições multilaterais, nas quais há uma voz ocidental muito dominante, e a resposta dos BRICS é ampliar essa voz, basicamente dando representação à burguesia do terceiro mundo nessas instituições.
Portanto, isso não muda realmente a estrutura de nenhuma forma, mas sim, digamos, traz algumas vozes novas para essa estrutura. Mas essas vozes novas não são necessariamente as vozes do povo. Elas não são necessariamente as vozes das massas oprimidas do terceiro mundo. The voices of the oppressed masses of the third world. Let me give you an example specifically. I'm now not even. Deixe-me dar um exemplo específico. Agora nem estou falando de instituições, mas digamos de teorias. A questão não é se você disponibiliza financiamento para países do terceiro mundo em termos mais concessivos ou melhores condições. A verdadeira necessidade dos povos do terceiro mundo é romper completamente com a hegemonia das finanças. Portanto, não se trata de obter financiamento em condições melhores ou piores. A ideia central deve ser romper com a hegemonia das finanças. E isso exige várias coisas. Por exemplo, uma coisa muito óbvia, foi o próprio Keynes quem sugeriu isso. By the way, this is what Keynes himself had suggested, and he was no revolutionary in terms of his political views. E ele não era nenhum revolucionário em termos de suas opiniões políticas. No momento, no sistema internacional, os países deficitários são obrigados a fazer ajustes. Agora, naquela época, havia uma sugestão, quando o sistema de Bretton Woods estava sendo criado, de que os países superavitários deveriam ser obrigados a fazer os ajustes. Agora, imagine a diferença. Se o país deficitário é obrigado a fazer o ajuste, nesse caso o país deficitário o faz reduzindo seu nível de demanda. A demanda do país superavitário permanece a mesma. Portanto, considerando os dois países juntos, a demanda mundial diminuiu. Por outro lado, se os países superavitários fossem os responsáveis pelo ajuste, então eles aumentariam sua demanda agregada. The surplus countries would enlarge their aggregate demand, and if they enlarge their aggregate demand, in that case, E se eles aumentarem sua demanda agregada, nesse caso, considerando os dois países juntos, a demanda mundial aumentou. Se a demanda mundial aumentou, então o emprego mundial teria aumentado e a produção mundial teria aumentado. Portanto, uma coisa muito elementar é que as regras são tais que os países deficitários são forçados a fazer ajustes. E isso é algo que, basicamente, tem prejudicado o terceiro mundo. Eles estão profundamente endividados e estão sempre tendo que adotar todas essas medidas de austeridade e assim por diante, o que, na verdade, está empurrando ainda mais para baixo o padrão de vida deles. pushing their levels of living even worse. So the point is, one would have expected BRICS. Okay. Então a questão é que se esperaria que o BRICS pelo menos dissesse algo sobre isso, se estivesse tentando se apresentar como porta-voz dos povos do terceiro mundo. Portanto, vejo o desenvolvimento do BRICS como algo muito positivo. Claro, concordo completamente com o professor Wolff, mas por outro lado, não é o tipo de desenvolvimento que eu gostaria de ver, porque quero uma consciência muito maior sobre as pressões sobre os povos do terceiro mundo. As pressões sobre as grandes massas, não apenas sobre a burguesia do terceiro mundo. The vast masses of people, not just the bourgeoisie in the third world. Professor Wolff. Yes, for me, the way I see it, coming at this from a Sim, slightly different para mim, perspective. do jeito que vejo, vindo de uma perspectiva um pouco diferente, eu percebo, e isso pode ser em parte porque estou aqui em Nova York, e portanto, em uma parte muito diferente do sistema global do que você está, mas vejo aqui nos Estados Unidos uma consequência da ascensão dos BRICS. É uma consequência de muitas coisas, mas entre elas, uma influência importante é a ascensão dos BRICS. Então, estou em posição de dizer a você que a capacidade de questionar o capitalismo como sistema nunca foi tão grande nos Estados Unidos, em toda a minha vida, quanto é agora. Ou seja, o público aqui, para a ideia de que os problemas econômicos dos Estados Unidos são exatamente como acho que o professor Patnaik quer que vejamos. O público, nos Estados Unidos, está agora mais aberto a esse nível de crítica do que jamais esteve. Level of criticism than it has ever been. It is aware in the Está surgindo no início de uma consciência. E é só isso que temos. O início de uma consciência sobre o declínio do Império Americano. A percepção de que é isso que está acontecendo está tendo o efeito, pelo menos por enquanto, de permitir, de abrir espaço aqui para a crítica na base de toda a relação capital-trabalho. De que esse não é um modo aceitável
de organizar uma sociedade e de que uma participação genuinamente mais democrática da massa das pessoas em todos os níveis das decisões econômicas é a alternativa que interessa às pessoas. Fico surpreso de poder dizer isso a você neste momento, mas posso. Surprised that I can say that to you at this point, but I can. I'm overjoyed by it. I don't deny it for a minute. Estou muito feliz com isso, não nego nem por um minuto. Existe um processo, pelo menos aqui, no qual a ascensão da República Popular da China, a ascensão dos BRICS e o efeito que isso tem em limitar a capacidade do hegemon de fazer o que quer, e vemos isso cada vez mais como nação, abriu espaço para fazer exatamente o que o professor Patnaik gostaria de ver mais, assim como eu. Mas isso já está em andamento aqui. Não posso dizer se vai sobreviver. Não posso dizer se vai durar e se espalhar. Mas por enquanto é extraordinário. But for the moment, it's extraordinary. I think the important point I should pick up from Acho que o here ponto is importante que devo destacar aqui é o que o professor Wolff está dizendo, que de fato existe uma perspectiva que se desenvolveu, especialmente no Ocidente, através dos BRICS, de que uma alternativa é possível e que uma alternativa melhor é possível. E mesmo que não tenhamos uma crítica completa, mesmo que ainda não tenha havido uma interligação dos principais meios de organização da produção e do comércio, está surgindo uma consciência de que um mundo alternativo é justificável. E acho que isso é uma boa deixa para eu fazer uma pergunta ao professor Patnaik sobre a China, já que o professor Wolff também a mencionou. Quero dizer, há duas formas de olhar para a China dentro dos BRICS. Uma visão diz que a China desempenha um papel desproporcional. Ela representa cerca de 70% do PIB. Ela tem cerca de 47% do PIB intra-BRICS, imerso entre os BRICS. Isso também representa a maior quantidade de ativos de reserva. E, portanto, o argumento é que o BRICS como um todo não é tão forte assim. Muitos países, por exemplo, têm déficits em conta corrente e, por isso, sua capacidade de exportar capital ou criar formas alternativas de investimento seria muito limitada se não fosse pela China. Esse é um conjunto de opiniões que é crítico em relação à ascensão do BRICS. Mas o outro conjunto, eu acho, argumenta que a China, justamente por causa de sua força, abre uma possibilidade alternativa em torno da qual outros países podem se unir e pensar em uma alternativa. Então, não estamos falando de uma situação ideal em que cada país tem a mesma participação, mas sim de uma liderança de alguns países, com outros se juntando para criar uma alternativa melhor do que a que existe atualmente. Como você responderia a esse conjunto de debates? How would you respond to this set of debates? I agree with you. Eu concordo com você. Deixe-me colocar desta forma. A existência do BRICS faz as pessoas perceberem que uma alternativa é possível. Mas o próprio BRICS não é necessariamente essa alternativa. Na verdade, se eu puder fazer uma analogia, em um de seus últimos escritos, Lenin escreveu que a razão pela qual a União Soviética sobreviveu foi porque as potências capitalistas ocidentais estavam divididas. Que mesmo tendo atacado a União Soviética juntas, ainda assim havia desunião suficiente entre elas para permitir que a União Soviética sobrevivesse. Agora, de certo modo, portanto, o desafio à hegemonia ocidental implica que agora é possível que uma alternativa, algum tipo de iniciativa ousada, sobreviva. Por outro lado, essa iniciativa ousada não é necessariamente o que os países do BRICS estão fazendo. Em outras palavras, se você observar a maioria dos países do BRICS, eles variam bastante entre si. Você tem os Emirados Árabes Unidos de um lado, Índia, Etiópia, Egito e assim por diante. Então a questão é que eles são um grupo bastante heterogêneo de países, mas só pelo fato de serem um grupo separado da hegemonia ocidental. Bem, não eles são necessariamente contra a hegemonia ocidental, é manifesto contra ela. Esta é a língua estabelece atual de mostrar isso. I'm sure India under the current leadership would not. Even so, the fact that you actually have this alternative. Ainda assim,
O fato de realmente existir esse agrupamento alternativo abre essa possibilidade. E claro, é verdade que a China é quem dá o dinamismo a isso. Na verdade, acho que a maioria das pessoas agora já espera que a China faça esse papel. E isso é uma fonte muito importante de esperança em ter uma alternativa, independentemente de você considerar a própria China como essa alternativa ou não. Por exemplo, quando o Sri Lanka entrou em dívida, a primeira pergunta que todos faziam era: eles podem recorrer aos chineses? Da mesma forma, acho que quando surgiu toda a questão da Grécia, com o Tsipras se tornando primeiro-ministro inicialmente, ele voltou atrás nas promessas que havia feito nas eleições. He backtracked on the promises he had made in the elections. The question on everybody's mind is that couldn't he have gone to the Chinese? A pergunta que está na cabeça de todo mundo é: ele não poderia ter recorrido aos chineses? Em outras palavras, a ideia era que se você vai romper com a hegemonia ocidental, então os chineses estão lá para te oferecer algum tipo de amparo. Seguir ou não o modelo chinês de desenvolvimento é outra questão. Mas a China, por sua própria existência e pela força que adquiriu, a qual o professor Wolff chamou atenção, é agora um país que realmente oferece uma fonte alternativa de esperança e apoio e assim por diante. E eu acho que a força e a capacidade chinesa são coisas que acabam influenciando o próprio BRICS. This is the kind of... Sorry, go ahead. I can give an illustration. I'm in touch Posso dar um exemplo. with people from, Estou em contato com pessoas de vários países africanos. in those African E countries, nesses países africanos, percebi nos últimos anos que a existência dos BRICS e da China, and of China, e isso em países que ainda não aderiram ou não indicaram publicamente que desejam aderir, mas posso dizer pelo tipo de pessoas que conheço, pessoas de esquerda, etc., etc., que isso faz exatamente o que o professor Patnaik disse. exactly what Professor Putnam Abre espaço para que agora possam se mobilizar dentro de seus países, com seus partidos políticos e suas lideranças. Uma forma de dizer que existe um caminho diferente que eles poderiam seguir. there is a different path that you could be following. You keep sending missions to London and New York. Você continua enviando missões para Londres e Nova York para buscar conselhos, conseguir dinheiro e fechar acordos para o desenvolvimento deste país aqui na África, Explore a different mas poderia explorar um caminho diferente. mission instead. Se você enviasse a missão, em vez disso, para Nova Delhi, Pequim ou São Paulo, não só teria um conjunto diferente de possíveis caminhos a seguir, mas agora pode conseguir o financiamento que antes achava que só estava disponível no Ocidente. E pode enxergar mercados de exportação, talvez aqui mesmo, se conseguir esse investimento. E os chineses, em particular, estão dispostos repetidamente a fazer esse tipo de acordo. Isso está mudando a política dentro dos países africanos. E eu arriscaria dizer que de forma ainda mais ampla. African countries, and my guess is more broadly than that. Yeah, I was exactly coming to the African example. Sim, era exatamente sobre o exemplo africano que eu ia falar. Recentemente, entrevistei o economista Charles Abu Ghraib, de Gana, e perguntei a ele sobre a importância da China. E o comentário dele foi exatamente o mesmo, que a China definitivamente introduziu um elemento extra de poder de barganha para a maioria dos países africanos. Embora ele tenha enfatizado novamente que as transformações fundamentais na África devem vir da própria África, seja por meio da formação de blocos regionais ou pelo fortalecimento nacional do estado de bem-estar social e das indústrias domésticas. Acho que quero chegar à questão da natureza e da escala da globalização que devemos considerar quando se trata dessa alternativa, provavelmente liderada pelos BRICS, provavelmente não, porque muitos dos aspectos que o professor Patnaik e o professor Wolff estão enfatizando aqui, incluindo a incapacidade dos BRICS de discutir o desequilíbrio, por exemplo. Ou pode-se até acrescentar a isso a importância contínua do dólar, apesar das conversas sobre desdolarização. Na verdade, grande parte dos empréstimos que o novo Banco de Desenvolvimento faz é em dólares. 90% do comércio realizado pelos países do BRICS Plus é em dólares. No fim das contas, tudo se resume à questão do desequilíbrio. Ultimately, it comes to the question of imbalance. What scale of globalization are we looking for? Qual é a escala de globalização que estamos buscando? Professor Patnaik,
se o senhor puder comentar sobre isso. Os países do BRICS Plus deveriam enxergar o BRICS como uma alternativa dentro de algum tipo de globalização limitada, no sentido de buscar um maior equilíbrio no comércio e nos fluxos de capital, ou os países do BRICS Plus deveriam pensar no BRICS como uma alternativa ao atual paradigma de globalização, mas onde a própria alternativa seria hiperglobalizada, com uma quantidade enorme de capital saindo da China, ou, por exemplo, do Irã, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, dos outros países superavitários. Ou eles deveriam buscar uma globalização limitada? Or should they be looking at limited globalization? No, in fact, I think within BRICS, Não, na verdade, acho que dentro dos BRICS há certos desenvolvimentos que são bastante interessantes. Dentro dos BRICS, por exemplo, você tem o desenvolvimento de um acordo comercial bilateral entre Brasil e China. Da mesma forma, há a retomada de acordos bilaterais entre Índia e Rússia, do tipo que existia na época da União Soviética. Veja, eu acho que a ideia de desdolarização, no sentido de mudar o papel do dólar e de alguma outra moeda substituir o dólar, está realmente fora de questão. Na verdade, eu seria contra isso, porque realmente não queremos outro hegemon monetário. Mas, por outro lado, como os BRICS estão dizendo, não acho que os BRICS visualizem isso dessa forma, mas os próprios BRICS estão dizendo que moedas nacionais devem substituir o dólar. Com isso, quero dizer que se houver mais acordos bilaterais, por exemplo, o acordo bilateral China-Brasil, ou a Índia poderia ter acordos bilaterais com outros países. or India could have bilateral agreement with other countries. That basically means that trade is done in your... Isso basicamente significa que o comércio é realizado nas suas moedas locais, nas suas moedas nacionais, cujas taxas de câmbio entre si são fixas. Mas, por outro lado, se houver, digamos, um superávit ou um déficit, então esse superávit ou déficit é carregado e liquidado bilateralmente, com um parceiro identificando as mercadorias que pode comprar do outro parceiro. Nesse caso, o papel das finanças em si desaparece. Você não precisa recorrer a bancos para financiar déficits e superávites. Isso acontece porque os déficits e superávites não são automaticamente rolados ou resolvidos por meio de acordos bilaterais. Mas isso acontece porque estamos nesse mundo de comércio multilateral, no qual o dólar é a moeda em que o comércio ocorre. In which dollar is the currency in which the trade takes place, and in order to get dollars, you have to go to Western banks. E para conseguir dólares, você precisa recorrer aos bancos ocidentais, que então impõem condicionalidades a você e assim por diante. Então eu acho que toda a hegemonia das finanças, a imposição de condicionalidades, a imposição de austeridade, a servidão ao Banco Mundial e ao FMI, tudo isso precisa acabar. E acredito que isso só vai acontecer se, em vez do multilateralismo que temos atualmente, não substituirmos por outro tipo de multilateralismo semelhante, mas com outro país sendo o hegemon. Na verdade, precisamos quebrar esse multilateralismo em acordos regionais, acordos bilaterais e assim por diante, onde o papel das finanças seja minimizado. Mas acordos bilaterais em si significariam um comércio muito mais limitado, não é? Porque no fim das contas, se não houver um mecanismo de reciclagem, quer dizer, você pode dizer isso. Eu defenderia um comércio muito mais limitado. Na verdade, não vejo por quê, porque o crescimento liderado por exportações pode ser contrabalançado pelo crescimento liderado pelo consumo interno. Portanto, eu visualizo uma situação em que você exporta na medida do necessário. Claro, nenhum país pode ser completamente autossuficiente. Você precisa dos produtos de outros países e exporta os seus próprios. Mas o seu mercado básico não pode ser o mercado de exportação. Ele terá que ser ampliado através do aumento do consumo interno. Agora, durante essa fase de crescimento liderado por exportações, na verdade, em muitos países como a Índia, que são considerados casos de sucesso, os padrões nutricionais de grandes massas da classe trabalhadora realmente pioraram. Então, toda a ideia é expandir o mercado interno. E como eu estava dizendo da última vez, se você não pode expandir o mercado mundial em um regime de crescimento liderado pelas exportações,
Então isso se torna apenas uma situação em que países como a Índia ganham às custas de outros países. Seria muito melhor se os países adotassem políticas que realmente ampliassem o mercado interno. Isso basicamente significa aumentar a taxa de crescimento da agricultura camponesa, elevar os salários dos trabalhadores, aumentar o salário mínimo e assim por diante. Isso significaria adotar medidas de estado de bem-estar social. Agora, é claro, não espero que os regimes existentes nos países do terceiro mundo, que são regimes burgueses, sigam esse caminho. Mas eu acho que o que estamos discutindo, a nova conjuntura na economia mundial, abre possibilidades para que isso seja seguido. Professor Wolff. Professor, sim. Acho que não há nada mais importante, na minha opinião, do que o que o professor Patnaik acabou de dizer. Quero dizer, isso nos faz voltar a destacar que quando David Ricardo nos diz que o comércio internacional é uma situação em que todos ganham, e olhamos para os vários séculos em que um lado ganhou muito mais do que o outro, e ainda ensinamos esse absurdo, então vemos a sabedoria do que ele diz. Isso quebraria aquelas tendências de calcular que você é bem-sucedido se sua taxa de lucro for esta ou aquela, em vez de se o seu desenvolvimento social for este ou aquele. Esse é o erro no começo. Sim, claro. O que deveria estar acontecendo não é a especialização, por causa do quadro dentro do qual essa especialização ocorre, que sempre empobrece uma parte do mundo e não a outra. O truque é romper com toda essa lógica, romper com a forma capitalista de pensar. Quando ensino isso aos meus alunos, tento ser o mais simples possível. Se a maximização do lucro é o que você está fazendo, você está maximizando o fluxo de receita para os recebedores de lucro. Por que você não está maximizando os salários em sua estratégia de desenvolvimento, quando isso seria obviamente o caminho mais democrático a seguir? Não há resposta para isso. O burguês fica ali, olha para você, não sabe o que fazer. Eles internalizaram a maximização do lucro como uma espécie de código que governa todas as questões. O que a cooperação entre as nações do BRICS torna possível, não é uma garantia, é que uma lógica diferente começa a encontrar um ambiente onde pode crescer. E uma delas é, por que nós? Veja como nossa conversa se desenrolou. Você faz uma pergunta, com razão, sobre comércio, e então o professor Patnaik intervém e questiona a premissa. Por que devemos comercializar? Por que estamos maximizando o comércio? Qual é o objetivo disso? E então ele abre espaço. Poderíamos ter uma lógica diferente, um objetivo diferente, uma maneira diferente de alcançar esse objetivo. E então talvez não precisemos de uma moeda hegemônica no mundo. E então talvez não precisemos de meia dúzia de outras coisas que tomamos como certas e que têm dificultado a esquerda em apresentar uma alternativa justamente quando o capitalismo está vulnerável. Esse é um comentário extremamente útil, professor Wolff. Quero lhe perguntar, já que o professor Wolff e o professor Patnaik têm falado sobre construir uma consciência alternativa, e acho que isso se relaciona com o que estamos fazendo por meio dessas pequenas plataformas. Uma das forças e vantagens do atual paradigma dominado por plataformas é que eles possuem enormes instituições de poder que controlam o conhecimento. Quero dizer, a quantidade de estudos que o FMI e o Banco Mundial produzem é simplesmente incomparável com os poucos estudos que, por exemplo, o Banco dos BRICS realiza. E não se trata apenas do FMI e do Banco Mundial. Temos também as universidades ocidentais. Temos essa enorme disseminação de conhecimento. Quero dizer, pode-se questionar se é realmente conhecimento, mas a disseminação de informações por gestores de fundos de hedge, o tipo de impacto que a Citadel LLC, ou até mesmo agências de classificação como S&P, Moody's e outras têm,
é enorme. Então minha pergunta para o professor Wolff e para a professora Patnaik é apenas para desenvolver o que o professor Wolff disse. Há definitivamente uma consciência incipiente e emergente de que uma alternativa é possível. Qual deve ser o papel, na falta de uma palavra melhor, de intelectuais orgânicos como vocês neste momento de disputa na política global? Moment of global politics? Well, if I could answer, part of the reason Bem, se eu puder responder, parte do motivo pelo qual acho que estamos falando dos BRICS é que eles são um elemento do que está abrindo tudo. Com todas as qualificações e críticas que são apropriadas e devem ser direcionadas aos BRICS, sem dúvida, sua heterogeneidade, sua disposição em aceitar a maioria das regras do jogo, seu desinteresse por críticas fundamentais ao sistema econômico existente, tudo isso, mas é um fator que abre possibilidades. Deixe-me citar mais alguns. Sim, as universidades no Ocidente estão fazendo o que sempre fizeram. Mas, por outro lado, duas coisas. Eu sou um produto do sistema universitário ocidental. Na verdade, sou um produto das universidades de elite deste país, onde estudei, onde fui ensinado. Metade dos meus professores eram economistas ganhadores do Prêmio Nobel. Eles se esforçaram muito para nos convencer de que o capitalismo era a maior conquista da raça humana, e falharam. Não só comigo, mas com um número consistente de pessoas para quem isso não funcionou. Bem, eu ainda dou aulas. Ainda leciono na New School University, em Nova York, que talvez você conheça. É uma universidade um pouco diferente, mas não fundamentalmente diferente. Agora, nessa situação, notei o seguinte. Meus alunos, em grande número, estão profundamente perturbados com o que está acontecendo em Gaza, profundamente incomodados com o comportamento de Israel desde outubro de 2023, e estão questionando não só Israel, mas também os Estados Unidos como o principal e único apoiador de Israel, tentando entender o que isso significa. E isso é tão verdadeiro para alunos judeus quanto para não-judeus. E a tentativa do governo, tanto sob Biden quanto sob Trump, de destruir, esmagar, prender, encarcerar pessoas, deportá-las e assim por diante, para manter a oposição sob controle. Ainda assim, pesquisas indicam que a maioria dos americanos não apoia Israel. Isso tem o mesmo efeito. Permita-me ser um pouco ousado. Acho que esses e outros aspectos do declínio do império e da hegemonia americana estão se unindo para abrir um espaço cada vez mais amplo e profundo para os tipos de críticas que o professor Patnaik e eu passamos a vida tentando desenvolver e disseminar em nossas respectivas comunidades. E por isso, você percebe em mim um otimismo que eu não sentia antes e que demorou a surgir, mas que agora é uma sensação muito forte do que está acontecendo. Professor Patnaik, se você puder acrescentar um pouco sobre as dinâmicas emergentes no Sul global em particular, porque pelo menos ao ouvir o professor Wolff, uma das coisas que me chama a atenção é que esse tipo de tendência não é necessariamente uma tendência em muitas partes do Sul global, certo? Porque pelo menos no que diz respeito às universidades, havia uma participação muito mais forte, maior, de, digamos, na falta de uma palavra melhor, pensamento econômico heterodoxo, certo? Mas estamos vendo tanto na mídia agora quanto também nas universidades uma espécie de ascensão do pensamento econômico neoclássico, neoliberal, de que a privatização é boa e assim por diante. E isso está ligado ao que eu estava falando em termos do domínio do FMI e dos gestores de fundos de hedge e assim por diante. Gostaria de saber como você vê isso. Primeiramente, você fez a seguinte pergunta. O que eu acho que os intelectuais orgânicos deveriam estar fazendo neste momento? A resposta em uma frase, pelo que vejo, é que eles devem dizer a verdade como a enxergam. O que não é o que a maioria dos intelectuais faz, porque o que eles fazem é o que a profissão exige deles. Existe uma tirania da profissão. Se você é economista e não consegue publicar em um periódico renomado, o que, por sua vez, nega sua promoção, o que, por sua vez, nega até mesmo um aumento de salário,
se for o caso de você estar defendendo algo que não é considerado moda. Is that you're actually arguing something which is not fashionable. So the basic thing that an organic Então, o básico que um intelectual orgânico ou qualquer pessoa que seja um economista honesto ou um cientista social honesto deve fazer é dizer a verdade. Agora, uma das coisas que penso sobre a questão que você levantou é que quando eu era estudante, a economia neoclássica ou ortodoxa estava em desordem. A descolonização havia ocorrido. Ninguém podia negar que a Índia havia sido explorada pelo colonialismo britânico por 150 anos. Então, havia todo tipo de novo pensamento surgindo no mundo da economia e de forma semelhante em outras disciplinas, de modo que não se podia realmente ter uma narrativa hegemônica naquele momento. E isso era verdade até mesmo na diversidade de opiniões que caracterizava a economia e a economia do desenvolvimento. Mas eu acho que a partir dos anos 1970, usando o exemplo da história de sucesso do leste asiático, os Quatro Tigres, Singapura e assim por diante, começou a se desenvolver uma narrativa de que você deveria abrir sua economia. Todo esse negócio de governos planejando a economia, dando subsídios para o povo ou interferindo na iniciativa privada, passou a ser retratado como algo que não é muito bom. E isso, é claro, foi levado adiante pela hegemonia das finanças e pelo fato de que o Banco Mundial e o FMI mudaram seus papéis. Eles não foram originalmente criados para desempenhar os papéis que desempenham hoje. Com a hegemonia das finanças, eles realmente se tornaram, por assim dizer, os gendarmes do capital financeiro internacional. Eles realmente cuidaram dos interesses do capital financeiro internacional. Então a questão é que ocorreu uma mudança. Essa mudança teve múltiplas dimensões. Uma, claro, foi a hegemonia das finanças. A segunda é a tirania da profissão que a sustenta. Quero dizer, por exemplo, todos esses prêmios Nobel, isso é um exemplo da tirania da profissão. Basicamente, dizem às economias do terceiro mundo ou aos países do terceiro mundo que eles não prestam porque os caras inteligentes estão sentados em Chicago e na sua universidade, e os caras inteligentes de Chicago dizem que o livre mercado é muito bom. Então, há uma tirania da profissão, e acho que isso desempenha um papel muito importante. Mas concordo completamente com o professor Wolff, que na verdade agora o mundo está mudando, como você disse, com a indignação dos estudantes em relação a Gaza. Eu não vi o capitalismo parecer tão moralmente falido como está agora nos últimos 50 anos. E acho que isso é realmente, sabe, há uma crise econômica, há uma ascensão do fascismo em todo lugar, do neofascismo, ao Trump destruindo ou tentando destruir o pensamento liberal nas universidades, atacando a esquerda e os elementos liberais. E está acontecendo esse genocídio. Todo dia você ouve falar de dezenas de pessoas morrendo em Gaza. Então, acho que por causa disso está se formando uma espécie de repulsa contra a ordem existente entre os estudantes. E acredito que essa repulsa é o ponto de partida para algo novo, em termos de ideias intelectuais e assim por diante. Acho que nos próximos anos vamos realmente ver um florescimento não só dos movimentos populares, mas também um florescimento de ideias intelectuais criativas. Professor Wolff, teremos mais tempo no próximo episódio para discutir isso. Mas se você pudesse responder brevemente sobre a tirania dos prêmios Nobel e como a indústria acadêmica, ao incentivar certos modos de produção do conhecimento intelectual, nos prende nesse mundo capitalista hiperfinanciarizado, seria ótimo. Sim, bem, não tenho muito a acrescentar ao que o professor Patnaik disse. O prêmio Nobel, sabe, não há necessidade de focar nele, mas ele cumpre seu papel ao garantir que todos saibam o que é considerado um bom trabalho e o que é considerado um trabalho ruim ou irrelevante. Sem dúvida, ele celebra a ideia de que todo o grande pensamento está sendo feito por um punhado de estudiosos nas mesmas instituições do Ocidente, que sempre foram escolhidas
predominantemente nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. É transparente. É óbvio. Quando anuncio aos meus alunos todo ano o que penso sobre quem ganhou o prêmio de economia, lembro a eles que o presente vem de uma pessoa que fez o dinheiro que financia o prêmio desenvolvendo dinamite como uma forma de destruir grandes números de seres humanos. E eles deveriam ter isso em mente. Todos riem. Todos entendem o que estou dizendo. Ninguém fica escandalizado. Acho que tudo isso está desaparecendo. E acho que pela primeira vez na minha vida como acadêmico aqui nos Estados Unidos, o debate entre meus colegas mudou. O velho debate, que é aquela conversa incrivelmente entediante sobre se um pouco mais de governo ou um pouco menos de governo é bom ou ruim, se você deve ser keynesiano ou neoclássico, como se isso fosse o que deveríamos estar debatendo, está parecendo tão fraco, estranho e fora de propósito quanto sempre foi. Quando apresento a ideia de que poderíamos estar discutindo um sistema de produção organizado hierarquicamente, o capitalismo, com uma cooperativa de trabalhadores organizada horizontalmente, como uma alternativa de organização da produção, todos olham para mim e dizem, bem, isso já não foi debatido? E eu sorrio, deixo o momento passar e então digo a eles, nunca, durante a minha formação, nenhum professor, com uma exceção, quando fui aluno de Paul Barron em Stanford muitos anos atrás, trouxe essa questão durante o semestre. Mas nunca antes, e nunca depois, em todas as universidades de elite onde passei minha vida, alguém achou que essa era uma questão interessante. Agora, tem oportunidades de tornar essa questão interessante em uma escala que nunca vi antes. Sebastião da China e os BRICS. E se eu conhecesse? Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, professor Wolff e professor Patnaik. Este foi o segundo episódio focado nos BRICS e nas possibilidades de um mundo alternativo. Voltaremos no próximo mês com o professor Patnaik e o professor Wolff novamente para investigar mais a fundo a longa história do pensamento econômico, como as tendências dominantes foram construídas, qual foi seu papel na reestruturação das sociedades e quais alternativas permaneceram, às vezes à margem e às vezes chegando ao centro, em termos de pensamento econômico. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Raist. Obrigado. Muito obrigado. Tenha um ótimo resto de dia. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos construir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.